boa tarde, boa noite. Estamos aqui reunidos, se bem que à distância, e a ideia deste podcast é precisamente trazer aqui uma conversa com um conjunto de jovens investigadores ligados ao Instituto do Oriente, que trabalham em comum o tema da China, não é? Sob várias perspectivas, objetos de estudo muito específicos, mas que têm de facto em comum esta área geográfica, digamos assim, não é? Portanto, o continente asiático e, em particular, o posicionamento e a atuação de um ator tão importante nas relações internacionais como a China. E também numa perspectiva eminentemente geoeconómica, não é? Portanto, da associação entre a economia e a geopolítica, que é algo, como saberão, tem vindo também a ganhar bastante relevância no contexto internacional, académico, científico, e social e político. Bom, eu passava a apresentar os nossos convidados de hoje. Portanto, temos o Tiago Carvalho, que está a terminar a sua tese de doutoramento em Relações Internacionais, uma tese subordinada à relação entre a segurança económica e os investimentos chineses em Portugal. O Tiago é oficial da Força Aérea e tem desenvolvido ao longo dos anos uma carreira de investigação, já podemos chamar-lhe assim, que tem de facto como grande preocupação as temáticas que eu há pouco referi. Tiago, bem-vindo. Temos Boa tarde. depois, boa tarde, temos depois, eu vou seguir uma ordem que não é, não é naturalmente indicativa de nada, é uma ordem arbitrária. Vou passar agora para a Elvira. A Elvira está neste momento em Macau. É também uma jovem investigadora, já desenvolveu uma tese de mestrado sobre a moeda, nomeadamente a moeda chinesa, o renminbi, como, como instrumento de poder, não é? Como forma de construção do poder, e agora continua os seus estudos de doutoramento, também em Relações Internacionais, também no ISCSP, na área da geoeconomia, tendo também a China e algumas das suas dimensões como vetores principais. Olá a todos. Elvira, boa tarde, boa noite nesse caso, não é? Boa noite em Macau e bem-vindo à nossa conversa. Depois temos o Fábio. O Fábio é brasileiro, é também um estudante de mestrado, já concluiu, já fez a apresentação da sua tese há 2 semanas, creio eu, 2, 3 semanas, Fábio, não foi? Um mês. Um Um mês, mês. já um mês, já Já um faz mês, um o mês. tempo passa. Fez a apresentação das suas provas de mestrado, umas brilhantes provas, desde já posso dizer isso, com uma tese subordinada ao tema do AIB, o Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas, como instrumento de poder estrutural da China. E o Fábio está, neste momento, também já a desenvolver o seu curso de formação de doutoramento em Relações Internacionais, onde espero irá prosseguir também esta temática em termos de investigação. Bem-vindo, Fábio. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado, professor. Boa tarde a todos. Passo agora para o Dino. O Dino defendeu também a semana passada umas brilhantes provas de mestrado em relações internacionais, também com um tema que tem tudo a ver com esta nossa conversa de hoje, o tema do processo de internacionalização do renminbi e, de alguma forma, também como a China utiliza a moeda para conquistar poder, também nesta ótica do poder estrutural. O Dino é enfermeiro, é oficial de marinha também, segundo creio, está prestes a embarcar, já me disse, mas espero que durante o embarque pense na possibilidade de prosseguir os seus estudos de doutoramento também em relações internacionais. Dino, bem-vindo, muito obrigada pela Obrigado, sua professor. participação. E finalmente, last but not least, temos a Julieta, que está na China, está na província de Hubei, espero ter dito isto da forma correta. Hubei. Sim, mais ou menos. Ok. Boa noite, Julieta. A Julieta vai defender dentro de 2 semanas, mais ou menos, as suas provas de mestrado em Relações Internacionais, também com um tema relacionado com a China, naturalmente,
que é a cooperação no âmbito do compromisso 17+1, que a China assinou com 17 países europeus e onde se discute também a questão das infraestruturas como forma de soft power por parte da China. Bom, obrigada, estão todos apresentados. Quero agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade e eu começaria esta conversa, se calhar por lançar aqui a primeira pergunta. E, como sabem, este tema é um tema bastante querido no âmbito do Instituto do Oriente, obviamente, é uma das nossas linhas de ação e de investigação mais importantes, todos os assuntos relacionados com a China. E eu começava precisamente por lançar uma primeira questão para perguntar a cada um de vocês porquê este tema, porque este interesse com a China, nas suas várias dimensões, porque esta vontade de querer saber mais sobre a atuação de um ator que claramente se tem tornado um dos maiores atores geopolíticos e geoeconómicos dos nossos dias. Eu, se calhar, aqui começava por perguntar ao Tiago, começava por si, se quiser falar um pouquinho sobre a sua opção e as suas motivações. Boa tarde a todos novamente e agradeço o convite da Sra. Professora. Tenho que deixar uma nota de apreço para esta iniciativa do Instituto do Oriente. A minha tese de mestrado relacionava-se com a importância do petróleo na América Latina para a União Europeia, que centrava-se no conceito de segurança energética. No doutoramento, também com a mesma orientação da professora, escolhi então este tema do impacto dos investimentos chineses na segurança económica portuguesa. Isto foi no seguimento do tema que já abordei no mestrado e que fiquei bastante, fascina-me bastante, porque acho que a energia é um tema bastante importante. Neste caso ainda vou alargar mais o âmbito, porque passa a ser a segurança económica, mas o objeto de estudo são os investimentos no setor elétrico em Portugal, e foi um tema que eu vi que não estava bastante estudo, não tinha sido alvo de atenção por parte da academia, e então achei que seria um tema interessante para aprofundar, sendo que a China, de facto, eu acho que será um dos grandes temas, é um dos grandes temas deste século, não há como fugir, e por isso também é um país que me fascina bastante. Já tive a oportunidade de visitar e que acho bastante interessante, e há de facto imenso onde se pode investigar, imenso para conhecer sobre a China. Ok, Tiago, muito obrigada, são motivações mais que suficientes. Passava agora, se calhar, para a Elvira, né? Também para nos falar um bocadinho sobre essa opção, aqui para além de razões naturais, não é? É chinesa, segundo creio, e o que é que levou a querer estudar mais profundamente a atuação do seu país neste contexto? Também na tese de mestrado já começou com estas temáticas. Não sei, boa tarde, bom dia, boa noite. Muito obrigada pelo convite. No mestrado eu fiz uma investigação sobre a internacionalização do RMB, porque eu acho que naquela altura a internacionalização do RMB como a moeda chinesa já tem sido muito amplamente discutida nos círculos acadêmicos da China e entre os acadêmicos de língua inglesa. Mas a maioria deles é discutida do ponto de vista económico, relativamente em termos políticos ou relações internacionais. Não havia tantas análises sobre a internacionalização da moeda chinesa. Então eu fiz esta investigação e eu acho muito interessante. E agora, para a minha investigação de doutoramento, eu escolhi o tema de PRI, como é que se diz em inglês? Belt and Road Initiative. Okay. A iniciativa de rota e faixa.
eu acho que esse tema é muito interessante, porque é um tema muito abrangente e também é um tema muito ambicioso. Quer dizer, abria toda uma abordagem muito holística e ambiciosa que engloba indústria, investimento, comércio, segurança, política externa e com participação de diversos níveis de governo. E podemos dizer que é um reflexo da ascensão da China na arena global em termos económicos, políticos e estratégicos. E é um projeto muito proativo para facilitar a expansão do alcance económico e político do governo da China. Por que eu escolhi esse tema? Porque a BRI tem dupla conotação, em geral, porque não é apenas uma iniciativa de cooperação internacional ou estratégia externa, mas também quer dar resposta a uma série de problemas domésticos, por exemplo, como desenvolvimento regional desequilibrado, insegurança energética, excesso da capacidade de produção industrial, etc. E a nível internacional, como nós podemos ver pelo documento de visão e ação, que é um documento, até atualmente, um documento que explica de forma mais clara e direta sobre o conteúdo e os objetivos dessa iniciativa. Naquele documento podemos ver a ambição da China, quer dizer, através da interconexão prevista nesse documento, principalmente na Eurásia, podemos ver como é que a BRI vai interagir com as instituições internacionais existentes e também com as ambições de outros atores regionais, como a Rússia, ou a Europa, ou a Índia. O outro ponto que eu quero referir é a BRI também é um projeto simbólico do governo Xi, que a característica marcante dos esforços da China nesta área é a velocidade com que ele está colocando a sua própria marca nas relações externas da China. Porque, como nós podemos ver, cada geração de líderes supremos chineses esforçam-se para manter algum legado de forma a conquistar um lugar na história chinesa. E ninguém sabe o destino dessa iniciativa, porque agora também não sabemos o futuro da China, mas há muitos temas interessantes que podemos analisar a partir dessa iniciativa. Então, cada investigador pode escolher o tema em que ele tem mais interesse, em termos económicos, culturais, políticos, tudo isso. E eu acho que é uma forma muito interessante e abrangente para nós, para todo mundo conhecer melhor sobre a China e sobre como é que esse país interage com o mundo. Muito obrigada. Muito obrigada, já voltaremos a si, mas daqui a pouco. Eu passava agora a palavra para o Fábio, eu não tenho aqui nenhuma ordem específica, pronto, só estou a sugerir que vocês vão falando por esta ordem para organizar um bocadinho as coisas. Fábio, força. Bom, novamente, boa tarde a todos. Como vocês percebem pelo meu sotaque, a professora também falou sou brasileiro, então é um gosto estar aqui nesse corpo, na verdade, cheio de pessoas de vários locais do mundo, portugueses e chineses. Isso é muito bom, muito importante para mim como brasileiro. E, portanto, o meu interesse na China, eu vou falar um pouco antes de quando eu era adolescente, digamos assim. Eu venho de uma cidade cuja área econômica, cuja força econômica era a produção de calçado. Isso na década de 70, 80. E na década de 90, com a vinda de calçados chineses no Brasil, essa cidade deixou de ser um polo de produção coureiro calçadista, do couro e do calçado. Nesse sentido, eu sempre queria entender por que uma cidade com tanta riqueza como a minha, nesses termos de calçado, perdeu espaço para a atuação chinesa. Porque as empresas de lá passaram a comprar da China e então todo o setor foi desmantelado. Isso me deixou um pouco curioso, porque aquilo que eu aprendi na escola era que a China era uma entidade monolítica.
E essa ideia de entidade monolítica só foi quebrada quando eu entrei na universidade ainda no Brasil, que eu comecei a estudar o desenvolvimento chinês e de que maneira ele é específico em termos de estratégia e os diferenciava de outros países. Por que teve sucesso um Estado como a China, um Estado chinês, em um sistema internacional notadamente marcado pela economia capitalista. Então, isso já gerou bastante curiosidade em mim e gerou uma produção no final da minha graduação, da minha licenciatura em Relações Internacionais, sobre como a China teve tanta margem de manobra para crescer no sistema internacional, como essa ascensão foi feita de tal forma que se destacou em relação a outros países em desenvolvimento. Já no mestrado, já no ISCSP, eu comecei a estudar a teoria do poder estrutural de Susan Strange, que é uma teoria que se afasta um pouco daquela ideia de poder relacional, ou seja, do poder de um Estado A sobre o Estado B e obrigar esse Estado a fazer alguma coisa, e mais do Estado provocar alterações na estrutura dentro da qual outros atores agem. Não só Estados, como empresas, ou instituições internacionais, ou organizações não governamentais. Mas eu me foquei justamente na capacidade de projeção estrutural, de poder estrutural da China. Afinal, é um sistema internacional marcadamente marcado pela projeção estrutural dos Estados Unidos, e a China, aos poucos, com iniciativas como a Elvira mencionou, a Belt and Road Initiative, vem contrapondo esse poder estrutural. E, nesse caso, eu peguei uma instituição que ainda não foi muito bem investigada, o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, e tentei determinar quais são os aspectos dessa instituição projetam o poder estrutural da China internacionalmente. Nesse caso, gerou uma investigação muito interessante e deixa eu ver como eu posso falar aqui, porque eu estou um pouco nervoso, é a primeira vez que eu participo de um podcast e também com pessoas que sabem muito de China. E o que foi percebido é que a China usa o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura para poder contrapor os Estados Unidos naquele ordenamento internacional de Bretton Woods, marcado por instituições multilaterais. O Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, o AIIB, é uma instituição multilateral na qual a China tem voz diferentemente de outras instituições multilaterais das quais a China faz parte, como é o caso do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Basicamente é isso. Obrigado. Nada, Fábio, obrigada eu. Dino, bem-vindo. Boa tarde a todos, espero bem que me estejam a ouvir. Sim, perfeitamente. Eu vou dividir a minha intervenção por 3 tópicos, por 3 perguntas. Portanto, porquê a China, porquê a economia, porquê a moeda? A China, essencialmente porque nós estamos neste momento a presenciar, isto não é, digamos, o tempo das relações internacionais é mais longo por vezes que o nosso tempo geracional, e nós estamos neste momento a presenciar uma transição hegemónica. Agora, essa transição hegemónica poderá ser uma tentativa ou poderá ser um projeto que fica a meio, ou seja, poderemos ter 3 desfechos. Temos um challenger, a China, e temos um hegemon, os Estados Unidos. A China poderá substituir os Estados Unidos. A China poderá ver o seu processo de transição hegemónica, digamos, bloqueado por algumas contradições internas políticas da China. A China é um microcosmos de uma complexidade enormíssima. Nós, no Ocidente, por muito mais que estudemos, sabemos muito pouco da China. Eu acho, por uma questão muito simples. Vemos sempre a China com o nosso viés ocidental, quando eles têm uma maneira de pensar muito diferente da nossa. Lá está, a China é uma cultura milenar. É o desfecho que eu não é o que defende, é o presumo neste momento ser o mais provável. Nós temos vários polos de poder. Estados Unidos, Europa, China são os 3 principais, mas vai surgir a Rússia, digamos, uma potência que dita em declínio, mas que teima a permanecer, e dado o seu espaço geopolítico, há de ser sempre grande,
de importância enorme, o McKinder explica bem porquê, e a Índia também vai aparecer nas próximas, já está a aparecer, vai aparecer nas próximas décadas com muita força. Em segundo lugar, a geoeconomia. A geoeconomia, daquilo que eu li, trabalhei na minha dissertação, é o código predileto com que essas potências se vão interagir. A China utiliza a geoeconomia no sentido em que é-lhes muito mais lucrativo utilizar instrumentos geoeconómicos do que propriamente encetar guerras, conflitos, que daí não retirará no imediato grandes dividendos, até pelo contrário. Depois, por fim, a moeda. Eu, tal como a colega Elvira, também trabalhei o tema da moeda, embora utilizem mais, digamos, as repercussões do renminbi no futuro do sistema internacional monetário e da relação dos Estados Unidos com a China, a moeda, porque é um instrumento de poder enormíssimo. Aliás, o que garante ainda neste momento a ordem internacional ou ocidental são duas instituições americanas. Em primeiro lugar, a US Navy, em segundo lugar, a moeda. A China, quanto a mim, ao contrário do que lá está, a questão da moeda chinesa também é uma questão, essa já se pode dizer que já começa a ser muito trabalhada, mas não sei se está a ser muito bem trabalhada, no sentido em que é sempre trabalhada no sentido de oposição aos Estados Unidos, oposição ao dólar, hostilidade. E é o seguinte, a China é um país com 1,4 bilhões de pessoas e o interesse de internacionalização da moeda, embora tenha essa conotação internacional de formar um escudo relativamente ao dólar, tem essencialmente pressupostos de política interna, de alteração do sistema político-económico da China, mais concretamente na transição para um mercado de consumo interno. Portanto, a internacionalização do renminbi é um projeto, quanto a mim, fascinante. Todos os projetos encetados pela República Popular da China vai ser o mais a longo prazo e o mais difícil, porque é um conjunto de vários equilíbrios muito difíceis, muito complicados. Liberalizar uma moeda a partir de um regime autoritário nunca aconteceu. Liberalizar uma moeda não seguindo a ortodoxia do triângulo de incompatibilidades de modelo também nunca aconteceu, e é equilibrar uma moeda no sistema monetário internacional em que poderá, e é essa a intenção dos dirigentes do Partido Comunista Chinês, pelo menos parte deles, que garanta à China uma voz nas instituições financeiras internacionais. No entanto, terá que ser, o renminbi não tem capacidade para substituir o dólar ou até mesmo o euro. Ou seja, é equilibrar, futuramente equilibrar o sistema monetário internacional como se fosse um tripô, um banco com três pernas que não têm todas a mesma altura, e que de um banco muito desequilibrado é sempre muito, muito mais fácil. E concluo assim a minha intervenção. Muito obrigada. Deixem-me só, antes de passar para a Julieta, só fazer aqui dois pontos. O primeiro é que acabei de ter uma ideia. Eu sou perigosa, não é? Tenho muitas, tenho muitas ideias, mas estava aqui a ouvir-vos e fiquei com imensa vontade, e eu espero que quem nos vai ouvir também tenha essa vontade de fazermos um outro encontro, eventualmente não só convosco, mas também com outras pessoas que estão a estudar estes temas, para podermos, não exatamente nesta forma de podcast, mas mais de workshop, não é? Para podermos discutir, trocar ideias uns com os outros sobre estes temas, porque a paixão com que vocês falam dos vossos temas e certamente a divergência saudável de posições que terão, eu acho que são coisas que enriquecem muito a nossa discussão, enriquecem-nos enquanto investigadores, enquanto académicos, enquanto pessoas. E portanto já estou aqui com uma ideia de fazer um outro encontro em que possamos discutir com mais à vontade, com mais tempo estas temáticas. Isto é a primeira nota. A segunda nota é pegar em algo que o Fábio disse e que de facto é muito interessante. Eu acho que nos dá também matéria para pensar, que é a diversidade das vossas origens, não é? Vocês partiram todos de caminhos e de pontos do globo muito distintos e chegaram ao mesmo sítio, chegaram ao ISCS, chegaram ao IO para trabalhar um tema comum, não é? Na realidade é a China. E eu acho que isto é bastante interessante, esta diversidade das origens e a forma como vocês chegaram ao fim,
não é, ao objetivo final, que demonstra a universalidade do interesse neste tema. E, portanto, é mais uma razão interessante, penso eu, para estarmos aqui a discutir. Bom, fazendo este ponto, passava então para a Julieta, depois ainda, antes de irmos a uma segunda ronda de perguntas. Julieta, força, bem-vinda. Sim, muito obrigada, professora, pelo convite, e acho que isso é uma muito boa ideia, desta forma compartilhar as opiniões nossas para aprofundar e promover o desenvolvimento das investigações nesta área em relação à China. Sobre o meu trabalho final, a minha ideia inicial era investigar alguma coisa sobre as relações entre a China e os países europeus. Depois descobri que este mecanismo de cooperação, seja a cooperação China-Peru ou 17+1, é um mecanismo relativamente menos conhecido. Entre a China e os 16, inicialmente, países da Europa Central e Oriental, e como a Grécia entrou em 2019, tornou-se 17+1. E acho que é muito interessante investigar as relações entre a China e a Europa com este mecanismo como um ponto de entrada. E, de certa forma, este mecanismo conseguiu dar apoio à promoção de uma outra iniciativa, quer dizer, a Belt and Road Initiative, que é mais abrangente, conseguiu promover o desenvolvimento da Belt and Road Initiative na Europa. E por isso o meu trabalho teve como objetivo, em primeiro lugar, investigar as relações entre a China e esses países mais pequenos na Europa Central e Oriental, mas ao mesmo tempo também as relações da União Europeia, das grandes potências como Alemanha, França, investigar as relações desses dois tipos de países. E através dessas investigações descobrimos como é que a China concretizou, quer dizer, atingiu os seus objetivos com esses mecanismos como o instrumento. Basicamente, assim. Obrigada. Julieta, muito obrigada. Bom, eu se calhar passava agora rapidamente, que o tempo voou, para uma segunda ronda de perguntas, agradecendo a vossa disponibilidade mais uma vez. E agora, se calhar, isto porque as senhoras também têm que ter aqui alguma evidência, eu começava pela Elvira. E perguntava-lhe, para além, né, de vocês todos terem a China como objeto de estudo, todos vocês estão a desenvolver formações na área das relações internacionais, mestrado, doutoramento, enfim, é também outro ponto comum. Obviamente que há muitos mais colegas no ISCTE e noutros sítios também a desenvolver trabalho, tendo a China ou uma das suas dimensões como objetivo de estudo, mas noutras áreas, em estudos africanos, ciência política, etc. Vocês todos aqui optaram por uma formação na área das relações internacionais. E nesse contexto, Elvira, eu perguntava-lhe qual diria que é o principal contributo do seu trabalho, e aqui eu falo do seu trabalho em sentido amplo, mestrado, doutoramento e futuras investigações que queira fazer, para o campo científico das relações internacionais. Em que é que vocês estão a ajudar a dinamizar e a desenvolver esse campo? O que é que você diria? Ok, obrigada. E eu acho que quando nós falamos sobre a China, agora quase todos os assuntos internacionais sempre têm alguma ligação direta ou indireta com a China, mas qual é o ponto, quer dizer, qual é a área mais importante para a China poder encontrar um nicho a participar às relações internacionais? Acho que é através
dos laços econômicos. Quer dizer, em termos da força militar ou outros aspectos, a China ainda não consegue chegar a uma capacidade, ou ainda não tem essa capacidade tão grande para competir com outras potências, seja Japão, seja Estados Unidos da América, mas na área econômica a China sempre tem alguma coisa para competir com os outros. Então, eu quero partir dessa área para analisar como é que a China consegue aumentar o seu poder ou reforçar a sua autonomia na cena internacional através da sua capacidade econômica, ou como é que a China pode aproveitar a sua capacidade econômica para chegar aos seus objetivos geopolíticos ou outros objetivos. Isso é a área em que eu tenho mais interesse. Então, a partir com base nisso, eu faço principalmente análises sobre investimento, comércio externo ou outras áreas que têm a ver com a economia, finanças ou outras áreas monetárias sobre a China, para conhecer melhor aquela questão que eu já disse, como que a China consegue alcançar os seus objetivos com instrumentos económicos e financeiros e monetários. Ok. Elvira, muito obrigada. Fábio, mesma pergunta? Muito interessante a pergunta, obrigado, professora. Na verdade, no que diz respeito a mim, propriamente dito, eu utilizo, como eu comentei com vocês anteriormente, a teoria do poder estrutural de Susan Strange, por ser uma teoria que, isso a partir da minha perspectiva, pode ainda ser aperfeiçoada. Afinal, Susan Strange, enquanto autora, enquanto estudiosa das relações internacionais, faleceu antes de consolidar completamente a ideia de poder estrutural. Apenas para, na verdade, deixar a audiência ciente, o poder estrutural é composto por 4 estruturas: a estrutura da segurança, da produção, do crédito e do conhecimento. E essas estruturas se interrelacionam e produzem o que nós conhecemos como poder estrutural. No meu trabalho de investigação do Banco Asiático de Infraestrutura e Investimento, eu utilizei a estrutura do crédito para determinar de que forma a China cria influência e interfere no sistema internacional para que outros estados se sintam atraídos à China. E também, de outra forma, o poder estrutural pode ser utilizado para nos afastarmos um pouco sempre da ideia de contrastar 2 estados. Nós podemos estudar um único estado, no caso a China, no caso os Estados Unidos, no caso um outro ator, a União Europeia, ou um conjunto de atores multinacionais, e analisar o impacto desse ator no sistema internacional sem utilizarmos de estudos comparados, apesar de que também podemos utilizar estudos comparados para determinar de que forma atores projetam poder estrutural no sistema de formas diferentes. E eu penso que é uma área a ser muito trabalhada e ela se relaciona com a geoeconomia. E por que se relaciona com geoeconomia? Geoeconomia, normalmente, nós tratamos de capacidades materiais perfeitamente tangíveis, o poder econômico, o poder militar, e de forma medida através de estatísticas. O poder estrutural nem sempre é tangível. E é justamente através do estudo, e isso tem que ser trabalhado, no caso, justamente através da mistura da geoeconomia, capacidades materiais e o poder estrutural, essa utilização ou não de capacidades materiais de forma mais intangível, de forma menos quantificável, é que nós podemos avançar o campo das relações internacionais. E é basicamente isso que estudei no mestrado, que continuo a estudar no doutoramento, porém agora aplicando a ideia de poder estrutural para estratégias de conectividade. Uma delas é a Belt and Road Initiative,
como a China faz, através do desenvolvimento de infraestruturas, a projeção de poder estrutural no continente asiático. E de que forma que nós percebemos agora que outras potências estão também entrando no continente asiático para projetar poder estrutural também através de estratégias de conectividade. Nós temos os próprios Estados Unidos com a Free and Open Indo-Pacific, nós temos o Japão com estratégia homônima, e nós temos recentemente em setembro, a União Europeia com a Global Gateway. Então, é uma miríade de estratégias de conectividade no continente asiático e também no continente europeu, interligando os dois continentes, que, para a minha visão, serão um novo cenário de disputa entre grandes potências. É isso. Obrigado. Obrigada, Fábio. Excelente. Tiago. Então, as relações internacionais, a meu ver, é dos campos teóricos mais abrangentes, porque utilizando, tendo como Estados são as principais unidades de organização da humanidade, a relação entre os mesmos, incluindo também a relação com atores não estatais, leva-nos para uma abordagem bastante holística, em que tem-se que, por vezes, recorrer a outras áreas teóricas, como a economia ou a segurança. Na minha pesquisa, eu não tenho orientado. É na perspectiva teórica do realismo neoclássico, que eu considero que é uma perspectiva que parece-me corresponder bastante à parte empírica, ao que se verifica na atuação dos vários países, e consegue explicar bem o que é que tem acontecido, as decisões dos líderes políticos. Só que é uma perspectiva ainda bastante recente, sendo que trabalhos feitos que contribuam para essa perspectiva são sempre setores, especialmente sendo tão recente. E é por isso que os trabalhos que tenho feito em paralelo com a investigação do doutoramento têm seguido muito essa lógica do realismo neoclássico. Portanto, um dos artigos que até foi no Instituto Oriente, nas revistas do Instituto Oriente, que era sobre a cultura estratégica chinesa na Belt and Road Initiative. Estava aqui uma parte ainda superior, o realismo neoclássico aceita que há várias, ou seja, temos a questão estrutural, que é importante, que é a variável independente, e depois temos o líder político, o decisor político, que tem influência a sua cultura estratégica, tem influência a sua percepção, mas tem os recursos internos que pode ou não utilizar, e depois tem então uma variável dependente, que é a política que vai formular. E neste caso aqui estou ainda comecei com a questão da cultura estratégica chinesa, depois investiguei a questão das petrolíferas chinesas, neste caso a utilização das mesmas perfis securitários, portanto estamos aqui na implementação de como é que o Estado consegue utilizar este recurso para esse fim. Outro mais específico com a autoria da professora, que tem a ver com a própria State Grid, que é mais específico, que é um estudo de caso, mas também nesse seguimento da utilização de uma empresa para esses fins do Estado e como é que consegue efetuá-lo. Outro, também para a publicação, tem outra perspectiva, que é da percepção portuguesa da China. Espero que será publicado para o ano. Aqui, já em vez de ser no ponto da perspectiva chinesa, já na perspectiva do país de destino, mas mesmo numa lógica do realismo neoclássico. E o próprio tema de investigação, o conceito principal do doutoramento, que é a segurança económica, o impacto do IDE na segurança económica, de facto leva para uma necessidade de uma abordagem mais eclética, e a questão das relações institucionais faz todo sentido, porque a segurança, que é uma área específica, não é? Da segurança, mas ao ir para uma área não tão tradicional da segurança, que é a segurança económica, e o IDE, que está relacionado com a economia, fazendo esta ponte, as relações institucionais de facto têm um contributo
é central, é a questão da geoeconomia, que permite, de facto, perceber esta ligação e como é que esse investimento direto pode implicar na segurança económica dos países de destino, torna-se aqui um papel importante. E, de facto, a segurança económica é um tema também pouco abordado. Por isso, espero conseguir contribuir para acrescentar ao debate sobre a segurança económica. No entanto, é interessante que recentemente tem surgido muito mais atenção para o tema da segurança económica, já depois está na investigação do doutoramento, especificamente às preocupações que a própria expansão internacional da China tem provocado na Europa e nos Estados Unidos, e a União Europeia muito caracterizada por uma, digamos, despreocupação em relação a neste âmbito da segurança económica, e aliás promovia uma abordagem muito multilateral e muito liberal em questão da segurança económica. Começou a ter mais preocupações e não refere-se especificamente à segurança económica, mas utiliza os aspectos que definem este conceito nos seus discursos, na sua abordagem. Muito recentemente houve um projeto de criar um mecanismo de revisão do investimento direto estrangeiro a nível europeu, mas não houve consenso para que isso fosse um mecanismo realmente de escrutínio. É só um mecanismo de cooperação, de troca de informação sobre quando vem um investimento direto estrangeiro de atores externos à União Europeia e que possa ter implicação na segurança dos países de destino. Mas tornou-se de facto um tema de maior preocupação, e cada vez maior preocupação, porque de facto, ao contrário do investimento direto estrangeiro que era habitual, receber era de empresas privadas, e o investimento direto estrangeiro chinês tem muitas empresas que são empresas estatais. O modelo é diferente, não é uma coisa que fosse já bem conhecida aqui na Europa, e por isso promove de facto este interesse e esta necessidade de perceber as suas implicações. Ok, muito obrigada. Julieta, e você? O que é que deixa às relações internacionais? Pois, acho que depois de acabar esse trabalho, eu vou continuar, por um lado, dar atenção a esta cooperação de C+1, porque as relações entre os países estão sempre a mudar, não é? Por exemplo, esta questão entre a China e a Lituânia, recentemente, e também os projetos de investimento, os projetos de infraestruturas que eu investiguei neste trabalho ainda não estão acabados. Portanto, eu vou continuar a dar atenção a esta área, mas além disso vou também procurar e investigar mais sobre os projetos de investimentos da China nos outros países europeus, por exemplo, em Portugal, também nos países setentrionais, não é? Como é que a China consegue, por um lado, digamos, satisfazer esses países, não é? E simultaneamente consegue concretizar os seus objetivos, e também como é que consegue tratar bem as relações com a União Europeia, mas também ao mesmo tempo com os seus países membros. Isso também é um tema bastante importante. Eu basicamente gostaria de ainda focar nas relações geralmente entre a China e a Europa, a União Europeia. Por isso é uma ideia agora básica. Obrigada. Muito obrigada. Dino, last but not least. Ora, qual foi, portanto, o contributo
da minha dissertação para algum entendimento sobre essa Não, a outras importância para a área relações. científica das relações Exatamente. internacionais. É o seguinte, de grosso modo, tentei, através da vertente da dimensão financeira, demonstrar que a China e os Estados Unidos não estão fadados nem predestinados, a tese do Sr. Graham Allison, o destinados para a guerra, ou seja, que a China e os Estados Unidos não estão fadados nem destinados ao conflito. Irá certamente entre o Challenger e o Hegemon uma tensão permanente, mas é o seguinte, não são blocos estanques. A natureza da relação sino-americana é muito diferente do que era, por exemplo, a natureza da relação durante a Guerra Fria dos Estados Unidos e a União Soviética. Porquê? A China e os Estados Unidos são imensamente independentes. A Chimérica não acabou de um dia para o outro. Decidiram, digamos, proceder a um decoupling. Mas na parte financeira esse decoupling será sempre mitigado. Pelo motivo que a China tem muito interesse nos mercados americanos. A China dificilmente conseguirá criar mercados com o mesmo grau de sofisticação dos americanos, dada a natureza autoritária do seu regime, e que exigem liberdade de negócios. E a China, a natureza do regime político chinês é controlar a economia. Podem dar alguma liberdade, mas é sempre uma liberdade, digamos, mitigada, sempre estruturada pelo regime. Os Estados Unidos, por sua vez, apesar de criticarem as políticas comerciais da China, tal como os ingleses fizeram há 100 anos atrás relativamente às políticas comerciais americanas, interessante, também gostam de comprar os produtos chineses do Walmart baratíssimos. A China foi o maior contribuinte para uma situação que nós já nos esquecemos o que era viver com isso, mas que agora está a voltar muito à conta do Covid, que é viver com inflação reduzida. E isso é um bem comum para a humanidade enorme, porque é uma possibilidade de desenvolvimento e de, digamos, uma melhor alocução isto vai contra as teses do Sr. Keynes, mas a inflação também destruiu muito do rendimento e é o principal destruidor da moeda. Portanto, se a China e os Estados Unidos podem estar destinados a haver conflitos no campo geopolítico, no campo tecnológico, e essencialmente no campo tecnológico, no campo financeiro será muito mais difícil e é uma oportunidade para os dois Estados cooperarem, porque têm interesse nessa cooperação. Para além da questão financeira, realça também a questão ambiental. Para mim é uma área que mais tarde ou mais cedo vão ter que cooperar, a menos que queiram destruir o planeta Terra. Tanto os Estados Unidos como a China são atores puramente, essencialmente racionais. A China, no meu ponto de vista, em muitos aspectos, até é o pináculo do Estado racional. Veja-se, por exemplo, isto tem muito a ver com a herança do marxismo, que é, digamos, um extremo, utiliza a razão um extremo desde digamos, transforma a razão do iluminismo como um dos motores da história, depois é o conhecido por materialismo dialético e por aí em diante. Os Estados Unidos, embora não pareça, também são atores, por vezes, são atores essencialmente racionais, principalmente, e realça a força das instituições americanas, que já dura mais desde 1776, as instituições intermédias americanas. Portanto, acho que, apesar de existir conflito, vão chegar a consensos. Por exemplo, a China poderá ceder mais na área, a liderança aos Estados Unidos na área financeira, embora reserve para si algum escudo. Os Estados Unidos poderá ceder mais à China os grandes investimentos de infraestruturas internacionais, porque a China
historicamente também é o maior construtor de infraestruturas do mundo, desde a Grande Muralha e por aí adiante. E vão ter que chegar a consensos geopolíticos. Realce sempre a importância de Taiwan, porque os Estados Unidos também não podem, digamos, abandonar Taiwan sobre o risco de todas as suas alianças que têm naquela zona. Desde o tempo do presidente Truman até agora à formação da Quad, esse sistema de alianças se desmoronar e a China, por sua vez, também não dificilmente abandonará Taiwan, porque a China, digamos, é muito ciosa daquilo que considera o seu território soberano. Não são propriamente uma potência que historicamente tem invadido, mas são sempre muito ciosos daquilo que consideram o seu território soberano. Apesar de todos estes problemas e todos os, digamos, a relação conflitual, e acho que esta rivalidade entre os Estados Unidos e a China poderá ser uma era de ouro para a humanidade no que diz respeito ao desenvolvimento tecnológico. Muito obrigada. Bem, nós temos definitivamente que fazer aqui uma outra conversa para trocar ideias com mais tempo, porque já vi que vocês estão, e ainda bem, estão entusiasmadíssimos com o vosso trabalho, estão empenhados, entraram completamente no espírito da investigação, isso é fundamental. E para terminar mesmo, porque esta nossa conversa já vai longa, eu colocava uma questão geral a todos, pedia-vos de facto para ser muito sucintos, e era o seguinte, e desta vez começava pelo Fábio. O que é que vocês diriam aos vossos colegas que estão agora a iniciar, a pensar em temas de investigação, quer a nível de mestrado, quer a nível de doutoramento? O que é que vocês lhes diriam para os atrair para estas áreas, por exemplo? Não é? O que é que vos deu mais gozo na prática trabalhar e que recomendariam? Fábio? Na verdade, parte do princípio que as pessoas que têm interesse em seguir a área de investigação são curiosas. Então, alimentem vossa curiosidade. Eu diria isso. Simplesmente alimentem vossa curiosidade e vão atrás das informações, porque nós estamos na era da informação mesmo. Claro, esqueçam as fake news e tudo mais, mas para quem quer investigar, para quem quer aprender sobre qualquer que seja o assunto, vão atrás e não desistam. Isso também. Então, alimentem vossa curiosidade e não desistam no primeiro bate, porque sempre teremos barreiras. E essas barreiras são transponíveis, não há barreira intransponível. Então, quando se depararem com uma barreira, respirem e continuem alimentando vossa curiosidade, que tudo dará certo no final. Tentei ser sucinto. E foi muito, muito sucinto mesmo. Muito obrigada, Fábio. Julieta, e você? Prestes também a terminar a sua tese? O que é que diz ao pessoal que vem a seguir? Também acho que o interesse e a curiosidade são os fatores mais importantes para escolher um tema, para estudar. Mas acho que a China, não só porque é o meu país, mas também não podemos dizer que é um ator que já não podemos ignorar quando falamos das questões, dos temas sobre as relações internacionais. E, portanto, acho que a China também ainda está num período de ascensão, ainda está a avançar, ainda está a desenvolver. Portanto, acho que vale a pena, se tem interesse neste país, vale a pena escolher uma área em relação à China para investigar. Obrigada. Obrigada. Dino, o que é que recomenda? O que é que eu recomendaria a colegas, portanto, que querem estudar em relações internacionais e incentivá-los para ir para este tipo de temas? Eu começaria por realçar que, digamos, para já, o que interessa, digamos, a característica mais importante é sempre a curiosidade.
Também diria, não enganaria ninguém, quer estudar relações internacionais. Lembro-me de uma frase, queres fazer uma dissertação de mestrado? Lembro-me de uma frase do Sr. Einstein que dizia: ciência, 5% de inspiração, 95% de transpiração. Sim, é um facto. Mas o que eu posso dizer agora, se calhar há 4, 5 meses atrás não dizia isto, mas ainda não tinha, digamos, finalizado. Isto é tudo um caminho. E no final, se nós estudarmos aquilo que nós realmente gostamos, de certeza que vai aparecer, que vamos ter resultados. E o resultado vê-se no final, e depois no final vale a pena. Eu sempre tive essa ideia. Isto por muito mais difícil que seja, trabalhoso, porque isto é tudo um processo de avanço e recuos. E ser investigador é fazer uma dissertação de mestrado, é mesmo isso, é avançar e recuar. Este caminho não serve, tem que ir para outro caminho. Eu, e certamente os colegas também tiveram esse tipo de sensação, tive que reescrever capítulos 2, 3 vezes, tive que o fazer porque aquele caminho não era o mais adequado, tive que procurar outro caminho, tendencialmente o mais correto possível, sendo que a verdade absoluta é algo que nunca acontece, e quando acontecer é porque tem um trabalho que não é científico, assim dizia o Sr. Popper. Portanto, o que eu tenho a dizer aos colegas é que deixem-se ir, investiguem, estudem, leiam e façam. E a coisa mais importante é, já agora agradeço à professora porque me permitiu isso, é estudar realmente aquilo que eu gostava mesmo, aquilo que eu realmente tenho interesse. E a partir daí, independentemente de termos mais ou menos bases, conseguimos. Persistência, curiosidade intelectual. Se tivesse que escolher 2 características, eram estas. Muito bem escolhidas, Dino. Muito obrigada. Tiago? Então eu recomendo, é muito importante falarem sobre os temas, mesmo que seja um tema que já se sintam bastante dominantes, dominam bastante, falar com os especialistas, em especial se forem pessoas com opiniões contrárias à vossa, que permite, mesmo a fase inicial, é bastante importante para perceber para onde é que querem ir. E depois, naturalmente, o esforço é enorme, mas no final, e especialmente para quem vem investigar estas áreas, gosta bastante de aumentar o seu conhecimento, no final tem essa recompensa especial de aprenderem um tema que dá também grande prazer. Muito obrigada. Elvira, para encerrar a nossa conversa, o que é que nos diz? Eu concordo completamente com os nossos colegas. Eu acho que 3 coisas são muito importantes para todos os investigadores: a paciência, interesse e, claro, eu acho que, antes de mais, um entendimento básico é a base mais importante, porque assim eu acho que se você tiver um conhecimento básico e assim que você começar, o interesse vai levar você sempre para adiante. E quando nós começamos, vamos descobrir que há sempre muitas coisas que vale a pena estudar ou analisar em qualquer área. E caso contrário, ou é porque a investigação não é suficiente profunda, ou é porque o interesse não é suficiente. Então, eu acho que não vale, seja como for, qualquer coisa vale a pena investigar. Ok. Obrigada. Bom, resta-me agradecer a todos a vossa disponibilidade e, principalmente, eu gostava de realçar este aspecto, a paixão, não é? O entusiasmo, o carinho com que vocês falaram do vosso percurso, o prazer da descoberta, não é? De saber mais, todos vocês enalteceram isso, querer saber mais, ter prazer naquilo que se está a descobrir. Eu acho que é talvez o critério fundamental para sermos bem-sucedidos neste tipo de trabalho. Eu relembro aqui que este nosso podcast teve como objetivo dar a conhecer
alguma investigação que é feita no seio do Instituto Oriente, através dos jovens investigadores, e nós tivemos aqui o contributo de 5 fantásticos investigadores no início de carreira, que eu tive o privilégio de acompanhar, no caso do Tiago também com a professora Andreia Valente, que tive o privilégio de os acompanhar e que tenho a certeza não só irão desenvolver muito mais trabalho meritório nesta área, como principalmente irão também convencer outros investigadores a juntarem-se à nossa rede e a contribuir ainda mais para o trabalho que estamos a fazer de conhecer melhor este extraordinário ator que é a China. Muito obrigada a todos e até uma próxima oportunidade.